Aê! Sejam todos muito bem-vindos ao estudo da primeira temporada, estudo 13 e estudo 4, que vai ser ministrado pelo pastor Sérgio Monteiro. É com você agora, pastor. Ah, ótimo. Olá, pessoal. Obrigado, professora Kátia, né? A professora Kátia é a departamental mais bonita da PS, eu acho. Para quem não sabe, né? Eu tive a sorte grande de ter a professora Kátia aí também como minha esposa, né? Meu amor. Esse é o meu melhor departamento, é ser casado com a professora Kátia. Além de ser casado com a professora Kátia, o que quase não dá trabalho nenhum, isso é só alegria, né? Eu também cuido da escola sabatina, como ela falou aí, dos adultos. Cuido também do Ministério Pessoal, que é treinamento para quem quer dar estudo bíblico e aprender. Cuido também aí da ASA. Acredito que deve ter um departamento da ASA aí na sua igreja. Aquele pessoal que geralmente arrecada alimento, roupa, faz distribuição aí desse material. Tá bem? Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Eu assisti uns pedacinhos da aula aí do pastor Felipe Bauer, né, que deu o estudo número um e número 2, e eu vi que ele deu lição de casa para vocês. Foi isso? Deu lição de casa. Vocês fizeram a lição de casa? Sim. Ó, ele deu aí um monte de passagem para vocês encontrar a resposta das palavras. O que ele falou no primeiro estudo? Basicamente, a primeira delas é que o Apocalipse é um livro que fala a respeito aí do nosso futuro. E João estava numa ilha onde ele não podia escrever isso abertamente, né? Ele comentou isso. Então Deus, de uma forma assim bem sábia, usou João para que ele escrevesse algumas coisas usando palavras que os inimigos do povo de Deus não iriam entender. Mas ele tinha certeza que o povo de Deus ia entender. Por que que Deus sabia que o seu povo ia entender? Porque para entender o Apocalipse tem que entender o restante da Bíblia. Então, olha que legal. Tem duas maneiras de estudar o Apocalipse. Primeiro, você estuda a Bíblia inteirinha e depois o Apocalipse. Ou você estuda o Apocalipse em harmonia com o restante da Bíblia. E a gente consegue fazer isso aqui. Então, mas para a gente poder entender algumas coisas que João disse lá, a gente tem que entender algumas palavras-chave. E vocês fizeram a lição? Se vocês fizeram, eu vou mostrar aqui então agora. Deixa eu ver. Posso compartilhar uma tela aqui, professora Kátia? Vamos ver se vai dar certo. Essa aqui, compartilhar. Me ajudem aí dizendo se vocês estão vendo a minha tela, tá bem? Estão vendo aí a minha tela? Tá vendo o estudo bíblico aí digital? Tá vendo? Legal, então. Então, deixa eu achar aqui, ó. Sim. Sim, olha aí, essa tela aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Não tá tão grandão assim, mas dá para enxergar aí, ó. A lição de casa que ele deixou, ó, facinho, hein? Vocês já fizeram mesmo, eu acredito em vocês. Tá aí. João usou algumas figuras de linguagem, né? Ali da Bíblia. Deixa eu ampliar aqui na minha tela para ver se melhora para vocês também. Se é que eu cliquei em ampliar, vamos lá. Tem um jeito de apresentar isso aqui, mas até eu achar aqui agora vai demorar. Olha só. Na Bíblia, em Apocalipse, a palavra mar, a gente encontra a resposta do que significa mar lá em Apocalipse 17:15. Tá aí as respostas, ó. Mar significa povos, multidão, muita gente. Chifre, lá em Apocalipse, significa poder. E é fácil de entender por que isso, né? Porque a referência deles eram os animais. E se você pensar na natureza, os animais que têm chifre são animais fortes, né? Então o búfalo é forte, tem força. Ainda que seja o bode, ainda que seja o cordeiro, eles têm chifre, eles conseguem se defender, eles dão cabeçada. Então significa força, poder. O dragão, de acordo com o Apocalipse, é um outro nome para o inimigo, Satanás, é o diabo. Estrelas no Apocalipse significa anjos. Diademas, né, que são até aqui, né, diadema significa coroa, é uma palavra até tem na língua portuguesa, significa coroa, e coroa representa reinado, né? Cabeças pode significar montes no Apocalipse, a gente vê lá em 17, verso 9. Mulher na Bíblia, ó. Eu botei o Oi? microfone.
Deixa eu ver um detalhe aqui, ó. Deixa eu entrar aqui no Zoom aqui. Dá uma olhadinha no seu áudio aí se tá aberto, que às vezes você comenta com alguém que tá do seu lado e às vezes acaba aparecendo aqui. Vê o seu áudio aí que tá fechado, tá bom? Ó, mulher na Bíblia, aqui em Apocalipse e no Efésios, mulher é comparada à igreja. Ventos, a guerras. Um dia em profecia pode simbolizar um ano. A gente tem que ver o contexto, né? Por exemplo, Deus deu uma profecia lá para Daniel e falou assim: ó, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E Deus falou assim para Daniel: pode fechar o livro, que isso não é para o seu tempo. Só que Daniel viveu muito mais do que 2300 dias. É porque no contexto de profecia simbolizava anos. E é claro que Daniel não viveu 2300 anos. Cordeiro na profecia é uma referência para Jesus. Dá uma olhada aí no seu volume, ó, está aberto. Cauda pode ser aí falsa profecia, enganação ou até mesmo falso profeta. Blasfêmia é orgulho, muitas vezes é tentar tomar o lugar de Deus. Olha aqui mais um, ó. Estrela, a gente já viu que estrelas podem ser anjos, e aqui ele colocou como mensageiros, porque anjo e mensageiro significa a mesma coisa. Não sei se você sabia, mas a palavra anjo é mensageiro. Meretriz, olha só, é uma mulher corrompida. Então, se mulher é igreja, né, meretriz, na língua portuguesa significa prostituta, e é uma mulher corrompida. Então, seria uma igreja também que se extraviou dos caminhos da pureza de Deus. Abismo é uma palavra para caos, mas também lá em Gênesis 1 e Jeremias, em Gênesis 1 é a terra antes de Deus transformá-la pelos 7 dias da criação. É chamada de abismo, um lugar destruído. E em Jeremias fala que vai ficar assim depois que Deus dá o seu juízo. Aqui também vai virar um abismo, ó. E ceifa, ceifa é a mesma coisa que colheita. Jesus usou esse tema aí para falar sobre final do mundo, né? Então, você já vê aí, ó, o tempo da colheita é o fim do mundo. E ficou mais duas aqui, ó. Besta, que na verdade a gente tem que entender que a palavra besta é um animal forte, né? Então é um rei ou um reino, porque a gente fala, pensa que besta é um xingamento, né? Mas a palavra besta quer dizer animal grande. O búfalo é uma besta, é forte. Então representa um rei ou um reino. E os tempos, né? Lá em Daniel e também no Apocalipse pode simbolizar anos. Tá aí. E aqui tem até uma demonstração de como é que ficou aí, ó, o encontro das palavras. Mas vocês já tinham feito, eu fico tranquilo, que eu sei que vocês também não colam, né? Olha só. No estudo número 2 tinha lição de casa, eu não sei se ele chegou a fazer com vocês, se vocês encontraram as palavras, está aqui. Na verdade, nem é o número 2 ainda é a sequência do número 1, ó. Quanta coisa, hein? Muita lição de casa. E na lição 2 não tinha muita lição aí para fazer. Eu acredito que vocês tenham feito. A gente vai seguir. Antes da gente entrar, então, na lição 3 e 4, eu gostaria de convidar você para orar mais uma vez. A gente pode fazer uma prece? Feche os seus olhos aí, vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado por seu carinho e seu cuidado. Abençoa, Senhor, agora o nosso estudo, nos dê clareza, nos ajude a entender a sua palavra. Nos entregamos a Ti, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ai, só para evitar aqui que deixa eu dar uma olhadinha aqui. Desativar o som. Aí. Eu vou deixar o som de todo mundo desativado, mas se em algum momento você for participar, é só abrir o som e a gente conversa, tá bom? Só para às vezes você conversar com quem está do seu lado aí e não ficar refletindo aqui, tá? Outro detalhe. Ô, professora Kátia, eu tô vendo um monte de tela fechada. A gente podia fazer um jeito aí de esse pessoal abrir a tela, né? É tudo adolescente, tudo gente bonita, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. A qualquer momento do estudo, eu vou dar um print na minha tela. E as telas que estiverem abertas vão participar de um sorteio. Formou? Aí, ó, nesse sorteio, o que que a gente vai sortear? Vamos ver aí, professora Kátia, o que que você acha que a gente poderia sortear para esse pessoal, assim, algo bem legal? Algo bem legal.
Nossa, eu É, acho que um fone. Geralmente eles gostam, né? fone de ouvido? Fone, Gosta nada? gosta, não Será que gosta, gosta? gente? Eu Ó, acho que quem gosta de fone de gosta. ouvido, dá um joinha assim, se pode ser um fone de ouvido bem legal. Fechou, então. Vamos sortear um fone de ouvido bem legal. Aqueles pequenininhos assim, branquinho, ou aqueles de gamer de colocar assim, professora Kátia? Qual? Eu acho que Gamer. como você é bonzinho, podia ser dos dois, né? Sorteia um momento aquele pequenininho e depois o game. Diz que é um game que já tem pequenininho. Ó, alguém falou que é o gamer porque já tem o pequenininho. Eu vou sortear os dois então, hein? Mas eu vou tirar o print aqui, ó, só para quem É, os tiver dois com é a mais tela legal. aberta. Aí, ó, a professora Kátia fazendo eu gastar mais, hein? Vocês estão ajudando a isso? Ô, gente, me ajuda a economizar, poxa vida. Olha só. Então, só que eu vou tirar um print a qualquer momento, tá? Eu aperto só um botãozinho aqui, você sabe como é que é. A gente aperta um botãozinho aqui, já faço o print e aí a gente faz o sorteio. Fechou? Então, vamos lá. Professora Kátia, faz o seguinte, ó, vai anotando o nome de quem tá com a tela aberta, tá? E a gente faz um sorteio de quem tá com a tela aberta. Valeu, olha que bacana. Então, vamos lá. O estudo número 3, ele tem um tema em inglês, e eu sei que inglês não é dificuldade para vocês. Todos vocês aí falam inglês, né? É chamado de Perfect Plan. Perfect Plan quer dizer o plano perfeito. Que plano perfeito é esse que a gente vai ver? A gente viu que, infelizmente, no último estudo aí, Satanás conseguiu, né, enganar lá os anjos no céu, uma terça parte dos anjos. E infelizmente lá no Jardim do Éden também ele seduziu ali a Eva, falando para ela que ela conseguiria ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. E os nossos pais também pecaram. Parece que a esperança acabou e o ser humano agora caiu em pecado, não adianta mais nada. Mas não é bem assim. Deus tinha um plano. E o plano de Deus, a gente já consegue ver ele em detalhes no Apocalipse. Quer ver só? Então vamos lá. Eu sei que vocês ajudam na leitura aí, né? Então, por favor, encontrem aí comigo Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo Achei, 8. Achou? Então, Pedro, achei. lê aí pra gente, por favor. 13, 8. E adora, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida, no Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, obrigado aí, hein, Pedro. Esse verso diz que Não. lá no final dos tempos, os habitantes da terra vão adorar a besta. É o capítulo 13 fala disso. A gente vai estudar mais sobre esse assunto, mas nesse verso fala que todos vão adorá-la. Aqueles, ó o detalhe, hein? Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde quando? Lembra aí o finalzinho do verso? Desde quando o cordeiro foi morto? Fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Sabe o que quer dizer isso? Aquele cordeiro que foi morto lá na porta do jardim do Éden, a gente já vai ver o texto, ele mostrava que Deus já tinha estabelecido um plano para que se o ser humano caísse em pecado, e o que veio acontecer, Deus pagaria o resgate pelo ser humano. E tem a ver com o cordeiro. Então, olha, tem três palavras para se colocar aí, né? No texto aí que o Pedro leu, você já consegue identificar quais são as palavras? O texto fala assim: e adorá-la-ão todos os que habitam a terra. Habitam. Top. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. 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 Muito bem. Que foi morto Desde a fundação do Desde a mundo. fundação do mundo. à fundação do mundo. Isso aí, perfeito. Olha, esse texto mostra que Jesus, que é o Cordeiro de Deus, a gente já viu, estava disposto a dar sua vida pelo ser humano
desde o começo. Desde que ele fundou o mundo, desde que ele fez o nosso planeta, ele estava disposto a entregar a vida. Quando Satanás conseguiu seduzir a Eva, com relação a comer do fruto, e a Eva comeu, e ela entregou o fruto também para o seu esposo, Satanás comemorou. Ele achou assim: pronto, ganhei, a terra é minha, o ser humano é meu. Mas tem um verso na Bíblia, quando Deus vem e conversa com Adão e Eva, que Deus já deixou claro para Satanás que ele não tinha ganhado, que ele não ia entregar ao ser humano, que, pelo contrário, que ele ia ser derrotado e destruído. Quer ver? Olha como é importante ver isso. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, está lá no comecinho, é o primeiro livro da Bíblia. E se uma pessoa diferente aí achar, quiser compartilhar com a gente, Achei. agora uma outra pessoa, o Pedro leu. Quem que pode ler aí para a gente agora? Gênesis 3. Achei. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Tem um rapaz ali que o sobrenome é Ferrari Santos. Deve estar usando o computador da mãe, né? Que é da Darlene. É, Você achou aí? Você aham, lê pra gente? Esses 3, verso 15. tá bom. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Olha só. Aqui foi Deus no capítulo 3 aí, falando as consequências do pecado para cada um. E ele começou falando com a serpente. A gente já viu que no Apocalipse, serpente, e a própria Apocalipse explica isso, é falar diretamente com Satanás. Ele se disfarçou de serpente. Satanás achou que tinha ganhado. Agora o coração do ser humano é totalmente meu. O comecinho do verso que ele leu para a gente fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Então Deus estava falando assim, ó, que não ia deixar Satanás ganhar o nosso coração, não. O Espírito Santo atuando no nosso coração, ele nos ajuda a lutar contra as ideias de Satanás. A gente não é amigo de Satanás porque Deus ajuda a gente a não ser. A gente tem os olhos abertos para que a gente não caia nas ciladas dele. A Bíblia ajuda a gente nisso. Então, primeiro, Deus aqui fala que teria inimizade entre a serpente, e ele está falando com a serpente, entre ti e a mulher. Aí vem a segunda parte do verso, que é tão importante. Deus fala assim: entre a tua descendência, para a serpente, descendência do modo geral, e o seu descendente, ou o descendente dela, o descendente da mulher. Olha que interessante esse texto. A palavra descendência é no plural, abrange tudo, toda descendência. Mas Deus aqui fala que a mulher teria um descendente, o descendente da mulher. Está falando de uma pessoa específica. E não apenas de uma pessoa específica, mas no restante ele fala assim, ó, este quem? O descendente te ferirá a cabeça. Eita, imagina alguém aí ferir a cabeça de uma serpente, esmagar. O que acontece quando esmaga a cabeça? Qual é a consequência aí de esmagar a cabeça? Ela Morre. 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 Isso mesmo. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Em outras palavras, esse descendente prometido aqui da mulher acabaria com os planos de Satanás e com ele. Embora aqui também diga que a serpente vai lhe ferir o calcanhar, vai machucá-lo, mas ele vai ser vitorioso, porque olha, um machucado no calcanhar e uma cabeça esmagada são coisas bem diferentes, né? Tem muita diferença aí no resultado do machucar o calcanhar e ter a cabeça esmagada. Esse verso da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, 15, ele contribui com o que está lá em Apocalipse, de que Deus tinha um plano, que através da mulher viria um descendente, e esse descendente específico da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, colocaria fim ao reinado de Satanás, ele seria destruído.
embora ele tivesse que ser machucado por isso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você consegue entender mais ou menos do que esse verso está falando? O que seria aí machucar o calcanhar do descendente? Quem seria esse descendente da mulher que viria para destruir Satanás de vez? Jesus. Jesus, é isso aí. O descendente. Você falou. Desde que Deus fez essa promessa aqui, olha que legal. Desde que Deus fez essa promessa aqui, todas as mulheres do povo de Deus, até que Jesus nasceu, elas sonhavam em ser a mãe do Messias, né? E teve um monte de profecia sobre isso, a gente vai ver em outros estudos. Até que Jesus nasceu. Quem foi a mulher escolhida para que Jesus nascesse aqui nessa terra? Maria. 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 Tanto que Maria teve um filho que nem foi mesmo de José. Mesmo, tá? Foi do Espírito Santo, foi de Deus. Embora José tenha criado como o pai de Jesus, o próprio Deus, né, se manifestou ali, e Maria teve um bebê por poder do Espírito Santo e veio Jesus. O que seria a serpente ferir o calcanhar aí desse descendente da mulher? O que seria isso? Jesus morreu na cruz. Olha, é ele achar que tinha derrotado Jesus quando Jesus morreu na cruz, né? Eu acho que, sabe, embora morrer na cruz tenha sido assim o ponto maior de dor e sofrimento, o auge, a morte, Jesus teve uma vida que não foi fácil desde o começo. Satanás primeiro perseguiu o povo de Deus desde o começo lá com a intenção de destruir eles para que Jesus não nascesse. Jesus nasceu, foi perseguido desde o seu nascimento. Quanta luta, quanta dificuldade, fora de casa, não tinha lugar no hotel, foi numa hospedaria com cheiro de cocô de cabra, sabe? É isso mesmo, morreu, ele nasceu no curral. Bebezinho, Herodes, por influência de Satanás, mandou perseguir, matar as crianças até 2 anos. Ele não queria matar o restante das crianças. Quem que ele queria matar? Jesus. Ele queria matar Jesus. Os pais de Jesus, avisados por Deus, tiveram que fugir para o Egito. Não foi fácil a vida lá, um outro país, sabe? Conseguir trabalho do zero, sabe? Tá ali no meio de um povo que não tem o mesmo hábito, não cultua o mesmo Deus. Foi um grande trabalho fazer tudo isso daí. Jesus sofreu bastante. E a tentação, então? Né? Olha, 40 dias no deserto, sendo tentado a cada momento. Satanás tentou Jesus demais. Lá, pouquinho antes de morrer, Satanás também tentou Jesus a desistir de qualquer maneira. Estava tão pesado, que Jesus chegou a orar assim: olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Satanás falou assim: ele está desistindo. Mas Jesus continua e fala assim: mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ah, Jesus estava disposto a realizar a vontade de Deus até o último momento. Morreu sofrendo, ele foi chicoteado 3 vezes, 3 sessões de chicote antes de ser crucificado, sem comer por muitas horas, maltratado, coroa de espinho, cravando espinho assim, ó, na pele, na cabeça dele. E ele não desistiu. Não sei se você sabe, mas quando as pessoas eram crucificadas, diferente do que a gente vê nas imagens por aí, eles eram crucificados pelados, nus, que era para todo mundo olhar e a pessoa sentir vergonha de estar ali pelado. Jesus foi humilhado até a morte e ele não desistiu. Tudo isso aí foi como uma ferida no seu calcanhar perto do que ele estava para fazer com Satanás. Quando ele morre na cruz e ele ressuscita no terceiro dia, acabou. A cabeça de Satanás está esmagada. E ele, Jesus, agora pagou pela humanidade. Pouco tempo agora sobra para Satanás. E ele sabe que ele está derrotado. Olha, esse é o nosso estudo. Saber que Deus tinha um plano, né? A gente sabe então que essa guerra, infelizmente, começou no céu. Ela chegou aqui na terra, está em Apocalipse no capítulo 12, de 7 a 9. Chegou aqui na terra. Satanás pensou que tinha ganhado. Deus aparece e revela um plano perfeito. O nosso Senhor estava disposto a dar a vida dele no lugar do ser humano.
E isso não só quando Jesus nasceu, esse plano já estava marcado desde a fundação do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. E aí, quando ele morreu, Satanás é destruído nos seus planos. E muito em breve, pessoal, falta pouco tempo, ele vai ser destruído para sempre. Agora a gente só tem que escolher nessa guerra pelos tronos, nesse Game of Thrones, de que lado a gente está. Do lado de Deus ou do lado de Satanás. Sabe, existe uma coisa que a gente não faz, mas você já deve saber que se chama assim aposta. A aposta é quando você acredita que alguma coisa vai ganhar e você fica desse lado, né? E tem um monte de gente que perde muito dinheiro em aposta, sabe? Ah, qual é o time que vai ganhar? É esse, é aquele. Aposta, tem um que ganha e outro que perde. Tem aí uma aposta no Brasil que dá muito dinheiro por ano e a gente não aposta por princípio, né? Mas imagina, tem uma aposta aí no Brasil muito grande que chama assim Mega Sena. E a Mega Sena toda virada de ano dá muito dinheiro. E tem gente que chega paga para pessoas que dizem que tem sonhos, que sabe adivinhar os números, para falar o número para ele ir lá e jogar. E sabe o que acontece? Não ganha. Ele perde. Todo mundo perde. Às vezes um ou dois ganha, mas milhões e milhões de pessoas perdem. Mas se todo mundo pudesse saber quais seriam os números vencedores antes, eu acho que eles apostariam nos números vencedores, não é verdade? Se você soubesse quem ia ser campeão ou qual número ia ser vencedor antes, você ia apostar no perdedor? Acredito que não, né? Você ia apostar no ganhador. Pois é, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já venceu a serpente. Todos aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu Salvador já são vencedores. Deus falou desde o começo que o descendente da mulher, o Messias, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. E aí, que lado que vocês vão escolher? O lado que ganha ou o Jesus, lado que o lado da o serpente lado que ou o ganha. lado de Jesus? Deixa eu ver sua mão assim, ó. Se você aceita o lado de Jesus, mostra a palma da sua mão aí para mim. Deixa eu ver. Mostra aí. Opa, que legal, hein? Então, ó, segura a palma da mão aí, segura aí, segura aí. Segura aí, fecha o olho, vamos fazer mais uma oração. Isso merece uma oração especial. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos, Senhor, mostrando nossa mão agora uns para os outros nesta tela, porque nós aceitamos o lado de Jesus. Sabemos que ele venceu a serpente e nós queremos dizer que a vitória dele também é a nossa, porque estamos do lado de Cristo. Abençoa, Senhor, a família de cada um desses adolescentes. E que a gente nunca se afaste de Cristo. E volta logo, Senhor, porque queremos viver a eternidade ao seu lado. Oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que venceu por nós. Amém, Senhor. Amém. Puxa, que legal, hein? Esse foi aí o primeiro estudo. Tem alguns outros textos. Vale a pena você ver aí e responder as perguntas. E aí, nos próximos encontros, eu vou deixar aí que o próximo professor faça uma correção, tá bom? Mas e aí? O que acontece? Nós fomos salvos, Jesus venceu Satanás, agora nós somos vitoriosos, mas a minha pergunta é o seguinte: o que a gente está fazendo aqui ainda, gente? Você, por acaso, já assistiu um filme chamado Esqueceram de Mim? Já assisti esse filme? Esse filme, ó, é bem velho. Eu acho que ele é de antes de você nascer. Mas é muito legal se você quiser assistir. Eu acho que ele tem até de graça no YouTube. O nome do filme é Esqueceram de Mim. A história é de um menino que ele tá pronto para viajar com seus pais para a Europa. Eles vão para Paris. E na hora de sair de manhã de casa, todo mundo entrar na van que vai embora, há uma confusão e o menino fica dormindo lá no quarto dele e o pessoal ó, viaja sem o menino e ele fica em casa sozinho na época do Natal. Aí quando eles chegam lá, cadê o fulano? Cadê o fulano? Ficou para trás.
O problema é que ladrões agora tentam entrar na casa dele e ele tenta proteger a casa dele. É uma aventura de um menino que foi esquecido. A minha pergunta assim, será que você e eu não fomos esquecidos, não? Será que não esqueceram da gente? A gente foi esquecido e deixado para trás? Como é que a gente pode ter a certeza de que a gente não foi esquecido? A Bíblia diz que a gente não foi esquecido. Sabia disso? Olha aí. A Bíblia fala que muito em breve Jesus vai voltar. Ele fez uma promessa, embora não esteja em Apocalipse, eu acho que a gente pode ler o texto da promessa da volta de Jesus. Vamos ver junto? Olha aí, ó. Está em João, no capítulo 14. Embora não seja Apocalipse, foi João quem escreveu o Apocalipse. Mas a gente vai ver vários textos no Apocalipse agora. Mas vê aí, João, capítulo 14, os versículos de 1 até o 3. Achei. Emanuel, foi você que achou aí? Sim, achei. Então, beleza. Você lê pra gente, então, aí, 14, os versículos de 1 até o 3. Jesus disse: Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. Depois que eu for e preparar um lugar para vocês, volta, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ó, valeu, Emanuel. Obrigado, hein? Nesse texto, Jesus falou assim, ó, não fique com o coração aflito, ou em outras linguagens, né, mais antigas, talvez você tenha aprendido assim, fala assim, não se turbe o vosso coração. É a mesma coisa, a linguagem do Emanuel, acredito que seja a linguagem de hoje, né? Então fica bem fácil da gente entender. Olha, não se turbe o vosso coração, não fique aflito. Creia em Deus e creia em mim também, Jesus fala. Na casa do meu pai tem espaço para todo mundo. Olha, há muitas moradas, muitos quartos. E ele fala assim: eu vou preparar um lugar para vocês. Ó, se não fosse assim, eu falaria, mas eu vou. E quando eu for preparar um lugar, eu volto e vou levar vocês junto comigo. E onde eu estiver, vocês estarão também. Jesus prometeu que ia levar a gente junto com ele. Então a Bíblia fala da volta de Jesus. E o Apocalipse também fala da volta de Jesus. E agora a gente vai fazer uma prova. Vamos lá? Podemos fazer uma prova? Então vamos lá. Deixa eu pedir umas coisas aqui, ó. Deixa eu ver aí, ó. Eu vou passar umas passagens aqui e vou pedir para vocês lerem. Fechou? Posso citar pelo nome aqui, só que alguns está com um nome que talvez eu não consiga ver. Eu vou pedir para quem está com a tela aberta, até para a Kátia já ir anotando o nome também, ó. Tiago Vasques, você pode ler um verso para gente? Sim ou não? Pode, né? Peguei no susto, hein? Aí sim, hein? Mateus 24, verso 26, o seu, Tiago. Mateus 24, verso 26, tá? Deixa eu ver aqui. Ana Vitória. Tudo bem, Ana Vitória? Você pode ler para a gente Apocalipse 1, verso 7? Então, a Ana Vitória vai ler o Apocalipse 1, verso 7. Deixa eu ver aqui. Ei, Anthony, você tamparam sua boca aí, é? Ah, não. Tá bom. Você consegue ler? Você pode? Então tá, você lê. Ó, é fácil de achar, hein? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, os versos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Ethan, você pode ler, Ethan? Pode? Mateus 24, 27 é o seu. Mateus 24, verso 27. Deixa eu ver aqui, ó. Tá com o nome de Silvia Araújo. Cadê? Eu tô vendo ela encostada lá no cantinho. Você pode ler? Sofia, é o nome dela. Ah, Sofia, você pode ler, Sofia? Ou não? Pode? Então, Sofia, eu vou precisar que você leia
Mateus 24, os versículos de 30 e 31. Mateus 24, 30 e 31. Maria, você pode ler para a gente também? Então, Maria, lê para a gente Apocalipse 5, 11. Ó, pessoal, não é obrigatório. Se você tá de um jeito que não dá, você só faz que não, eu pulo, tá? Então, a Maria vai ler o 5, 11. Ah, esse aqui já vai. Deixa eu ver aqui, ó. Outra pessoa para continuar. Quem mais aí? Lisley. É Lisley? Olha que nome chique, hein? Você pode ler? Então você vai ler, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Só que você vai ler o versículo 17 e 18. 4, 17 e 18. E falta mais um agora aqui. Deixa eu escolher alguém aí. Deixa eu ver. Olha, tá escrito aqui, ó. Rubens Santos tá com o login do Erem. Aí ela falou: Uhul, sou eu, comemorou. Aí sim, você pode ler? Se não, não tem problema. Pode? Então tá bom. Você vai ler Hebreus 9, 27. Fechou? Hebreus 9, 27. Nossa, é bastante texto, hein? Então vamos lá. A gente vai começar a fazer uma prova agora de verdadeiro ou falso. E você vai responder assim na tela, ó. Verdadeiro, mão pertinho da câmera, joia para cima. Falso, joia para baixo. Fechou? Verdadeiro, falso. Eu quero ver se vocês estão atentos. Primeira leitura, Mateus 24, 26. É com você, Tiago. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Pode ler o verso seguinte também. Porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Olha aí. Aí tá escrito, olha, eles colocaram um texto, Mateus 24, 26, mas eles colocaram aqui outra citação. Deixa eu achar aqui Mateus junto com você. Tá aqui, porque eu sei que eles tá aqui, ó. Isso. Não, é isso mesmo. Vamos lá. Primeira pergunta. Esse texto está dizendo que a data da volta de Jesus vai ser dia 22 de abril de 2099. Tá certo? Todo Falso. mundo acha que é para baixo? Deixa eu ver. Ó, fechou. Segunda pergunta, eu vou precisar que o Emanuel leia Apocalipse 1:7. É isso, Emanuel, seu texto? Não sou eu. Ah, Ana Vitória é 1:7? Ah, é porque o Isso. Emanuel já leu um texto para nós. Isso mesmo, Ana Vitória. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ó, aí diz que até aqueles que enfiaram a lança em Jesus, condenaram ele, vão ver. A pergunta é, ou melhor, a afirmação: quando ele voltar, somente os crentes o verão. E aí, verdadeiro ou falso? Ah, vocês estão por dentro, é falso. Ali fala que até aqueles que o transpassaram, as nações se lamentarão, todo mundo vai ver. Quem ficou de ler Tessalonicenses 4, 16 e 17? É você, Anthony? Eu. Manda bala. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seres arrebatados, juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor no ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha aí, você leu 16 e 17, eu acho que você continuou, né? Esse texto é tão bonito ou acabou no 17? Acabou no 17. Aí sim, então, hein? Poxa.
Aí disse que os mortos em Cristo ressuscitarão na volta de Jesus. Verdadeiro ou falso? E aí? Deixa eu ver a mão, todo mundo aí. Opa, isso mesmo. Aí fala claramente, né? Quando ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus voltar, um dos sinais da volta dele é que as sepulturas têm que se abrir e todos aqueles que creram em Jesus e aceitaram como seu Salvador vão ressuscitar. Então é verdadeiro. Eu não pedi, eu não coloquei aqui, mas de novo repete, ó. Apocalipse 1:7. A Ana Vitória já leu pra gente. A pergunta é assim: todo olho o verá? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ó, eis que vem com as nuvens, todo olho o verá. Mateus 24:27. Quem é que tá com esse texto? O verso 27. Foi o Ethan? Esse é o seu, Ethan? O meu só foi 27, mas ele já leu. Não, lê de novo aí pra gente. A pergunta é assim, ó. Ele vai andar pelas praças das cidades e ainda vai curar muitas pessoas aqui. Lê aí, vamos ver. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que os havia antecipadamente. Olha aí. As- Jesus falou que podem vir falsos cristos e falsos profetas para enganar as pessoas. E aí? Será que Jesus vai ficar andando pelas praças aqui e fazendo sinais para as pessoas passarem a crer nele de novo? O que vocês acham? Deixa eu ver aí a mão de vocês. É isso mesmo. Não, a Bíblia diz que a gente vai encontrar com ele nas nuvens, né? Tem mais textos aí, ó. Mateus 24, o 30 e o 31. Quem que ficou com esse? Foi a Sofia? Aí, Sofia, lê em voz bem alta aí pra gente. Do Filho do Homem no céu. E então todas as tribos da terra se unificarão. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E ele enviará os seus anjos com um grande som de uma trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Olha aí. Nesse texto falou que Jesus vai vir como um relâmpago e ele vai vir com seus anjos. Muito bem. Aqui a pergunta é assim, ó. Jesus voltará com todos os seus anjos? E aí? Sim. Qual que é a resposta? Sim, a Bíblia diz que ele virá Sim. com os seus anjos, né? Olha aí. E aí vem uma pergunta: quantos anjos será que tem? Será que são 5, 100, 1000, 1 milhão? Vamos ver? Apocalipse Milhões. 5:11. Quem ficou com Apocalipse 5:11? Foi você, Maria? Voz diminutos de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares, de milhares. Ó. Então a pergunta é assim: os anjos lá no céu são milhões de milhões e milhares de milhares. Isso está na Bíblia? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, isso aí. Olha, se você multiplicar milhões por milhões, dá muito mais do que os habitantes da Terra. Tem muito anjo, milhares de milhares. Muito bem. Outra pergunta aqui, ó. Os salvos, eles vão sumir de repente, indicando assim um arrebatamento secreto, sem ninguém ver? A gente já teve a leitura desse texto, né? Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e o 17. Eu pedi para quem leu o outro texto aqui, o 17 e o 18. Quem é que vai ler? Eu, Cadê? Disney. Ah, Lisley. Então, ó, lê pra gente aí o 16 também. Lê o 16, o 17 e o 18 pra gente ver.
Como é Ok. que vai ser que ele vai subir para o céu? Será que vai ser escondido? Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, dentre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Perfeito. Olha, né? Cadê? Quem é que já tinha lido isso aí para a gente também? Foi o Anthony que leu? Isso. E agora a Leslie completou. Que texto bonito. Olha o que diz. Fala que quando ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitam. Aí nós, os que estivermos vivos, né, os que permaneceram vivos, vão ser levantados juntamente com os mortos que ressuscitaram entre as nuvens, para se encontrar com Jesus nos ares. Olha que interessante. Então, Jesus não sai andando aqui na terra. Na volta dele, quem morreu ressuscita, se criou em Deus. Nós somos transformados e juntos agora a gente sobe nas nuvens para se encontrar com Jesus já nos ares. E aí diz que a gente vai viver juntos para sempre com o Senhor. A gente deve se consolar uns aos outros com essa história. Então a pergunta é a seguinte: esse ato de ser levantado em nuvens é chamado de arrebatamento, ser levado. A pergunta é: esse arrebatamento será visível e literal ou não? É só uma poesia da Bíblia? De acordo com o texto que a gente leu. E aí? É literal. Está falando do jeito que a gente vai encontrar com Jesus. Quando ele voltar, quem morreu é ressuscitado. E quem estava vivo vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. A gente vai agora, a nuvem levanta a gente e a gente se encontra com Jesus nos ares. Ó, tem gente dando joia até agora porque quer ver os joinha aparecendo assim. Deixa eu ver se o meu aparece. Só no da Leslie, tem uns que dão joia assim e o joia fica fazendo subindo assim, né? No da Ana Vitória. Da Ana Vitória ela faz joia assim, ó, aparece um monte de joia. Não sei por que que o meu não funciona. Deixa eu ver se eu dar tchau aqui, ó, faz alguma coisa, ó. Não faz. Eu tenho que aprender a colocar essas coisas aí, né? O da Lidl também, ó. Sobe um monte de joinha. Mas até o próximo a gente É vai só aprender. pegar reações. Ah, deixa eu ver já aqui então. Deixa eu ver onde é que eu acho isso. E onde é que eu acho enviar reações? Onde que eu acho? Fala pra mim. Tem participante, chat, depois do chat tem reações, aí você coloca enviar com efeito e coloca o joinha. Com efeito e coloca o joinha. eu Aí sim, hein? Quem sabe, sabe. Ó, vivendo e aprendendo. Então, outra pergunta aqui, ó, de verdadeiro ou falso. Agora eu quero ver. Jesus vai dar um rolê por essa terra aqui, então, e abençoar muitas pessoas quando ele voltar. É isso? Não, né? É falso. É falso. Ele não vai dar um rolê mais aqui, não. A gente encontra com ele nos ares. E aí a gente vai para o céu. Muito bem. E a última? Ele vem para ser crucificado novamente. Hebreus 9:27. Quem que pegou essa? Isso, cadê? Quem que pegou essa que vai ler pra gente? Hebreus 9:27. Ó, Pode ler? pode ler. Aham. É assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Olha aí. Jesus vai vir aqui para morrer de novo na cruz por nós. Quantas vezes mais ele vai ter que morrer? Nenhuma, né? Ele já morreu. Então, ó, essa daqui é falsa. Olha aí. Então, um resumo aí, ó, tá no nosso estudo sobre o tema que a gente viu. Primeiro, Jesus prometeu voltar e a gente pode acreditar nas promessas de Jesus.
Jesus, tudo o que ele falou, todas as profecias escritas na Bíblia se cumpriram. Então a gente pode crer nas palavras de Jesus, tá? O dia e a hora da volta dele, ninguém sabe. Não dá para falar. Pintaram um muro em algum lugar aqui da nossa região dizendo que Jesus vai voltar no ano 2027. Não, a Bíblia diz que o dia e a hora da volta de Jesus, ninguém sabe. Porém, a gente vai ver aí no nosso próximo estudo que tem sinais da volta de Jesus, que a gente vê que está chegando perto, mas o dia, a hora, mês, ano, não tem como saber. Está escrito na Bíblia. Quando esse dia chegar, todo mundo vai ver. Tanto quem creu, como quem não creu. Quem creu vai felizmente ver a volta de Jesus para ser levantado e subir junto com ele. Infelizmente, quem não creu vai permanecer nessa terra aqui e, infelizmente, morre e aí fica morto por 1000 anos. A gente vai entrar nesse assunto mais para frente, um pontinho de cada vez. Quem morreu antes e acreditava em Jesus vai ser ressuscitado. Será que Jesus tem poder para ressuscitar alguém, gente? Tem. E ele já mostrou isso. Quando ele viveu aqui, ele ressuscitou, por exemplo, Lázaro. E ele não apenas mostrou que ele tem poder para ressuscitar, mas ele tem a vida nele mesmo, porque ele, tendo sido morto, ele reviveu. Então a gente pode acreditar nisso também, tá? A gente sobe nas nuvens, se encontra com o Senhor nos ares, ele não vem aqui andar por essa terra dizendo palavras, dando conselho para presidentes e governadores. Não, não. Ele vem agora nas nuvens, a gente sobe e se encontra com ele, e a Bíblia diz que a gente vai viver com ele para sempre. Então agora vem uma pergunta. De novo, a gente vai, no finalzinho da história dessa terra, ver dois grupos de pessoas. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, estando vivo ou tendo experimentado a morte, que vai subir, vai morar com ele, ou aqueles que não vão aceitar Jesus como Salvador. Eu sei da decisão de vocês, mas eu gostaria de saber se vocês estão dispostos a manifestar essa decisão de novo. O que vocês acham? Posso fazer a pergunta? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Mostra para mim a palma da mão se você deseja se preparar para a volta de Jesus, ser transformado e subir com ele para morar a eternidade. Deixa eu ver, mostra para mim aí a palma da mão. Amém, que bom. Fecha o seu olho, continua assim, vamos orar. Olha aí, vamos orar. É uma coisa boa a gente orar por esse motivo. Oremos. Senhor nosso Deus, olha, Senhor, a nossa mão levantada aqui, mostrando agora. Mais do que mostrando uns para os outros agora, a gente quer mostrar para o universo e para o Senhor que nós te aceitamos como nosso único Deus e verdadeiro. Aceitamos o seu sacrifício na cruz do Calvário e mais do que isso, nós esperamos com o coração cheio de alegria a sua volta. Vem logo. A gente quer ver os nossos amigos que, quem sabe, descansaram, dormiram, morreram antes da hora. Queremos reencontrar nossos parentes queridos, queremos subir com os nossos amigos, se encontrar com o Senhor, te dar aquele abração e viver para sempre ao seu lado. Nos entregamos a ti, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.